Gente, hoje eu gostaria de tratar com vocês um caso muito interessante de um fenômeno que o pessoal chama de hormese. Hormese é o seguinte, um organismo vivo, qualquer que seja, se ele sofre uma coisa muito desgastante, seja privação de comida ou privação de água, ou no nosso caso de hoje, radiação muito forte, de maneira muito extenuante, vocês sabem que o organismo ele vai à falência, ele morre. Mas, por esse princípio da hormese, diz o seguinte, se de repente essa coisa que em grande quantidade mata, se for aplicada em pequena quantidade, pode ser que ela ajude a prolongar a vida. Então tem um efeito justamente contrário. Tem aquele ditado do caipira que fala, na verdade, tudo que não mata engorda, não é isso? Então, eu peguei dados de um trabalho de um cientista japonês que, após as explosões das bombas nucleares de Nagasaki e Hiroshima, lá da Segunda Guerra Mundial, ele começou a estudar as pessoas que tinham sido afetadas pela radiação dessas bombas, e que não morreram naquele momento da explosão, né? Mas que sim, estiveram sujeitas à radiação, a uma pequena parte dessa radiação que essas bombas emitiram. Então, esse pesquisador, na verdade, ele juntou dados de vários hospitais, foi um extenso estudo feito no Japão, e, pasmem, ele descobriu que as pessoas viveram mais. Seria possível dizer que radiação salva? Vamos tratar desse caso aqui. Aqui nesse site Belle Online, você tem como se fosse um compêndio de vários trabalhos que falam sobre isso aí. Pequenas doses de radiação, pequenas doses de coisas ruins, se aplicadas a organismos vivos, podem prolongar a vida. Então aí tem não só esse caso desse estudo japonês. Então veja aqui, do nosso querido Sadao Hattori, ele que faz essa taxa de morte por leucemia na população japonesa, exposta à radiação das bombas atômicas. Tem outros casos aqui, veja, mamíferos, aqui na planilha, no arquivo eu coloquei outras planilhas, besouros, mamíferos e o caso da bomba atômica. Eu quero tratar com vocês logo o negócio da bomba atômica. Mas vejam, pessoal, o caso é que ele estudou aqui, casos de leucemia, mortes, então, de leucemia por 100 mil habitantes, e em relação com a absorção de radiação em centigrade. Gray é uma unidade de absorção de radiação. Não é de radiação emitida, não, na fonte. É de radiação absorvida no caso, pelo organismo, tá? Pelo material, o material somos nós, né? Pelo corpo humano. Então, tá aqui, quanto que o organismo absorveu e qual a taxa de morte por leucemia, tá bom? Então, aqui veja, a absorção de radiação, ela vai aumentando, né? Ela só aumenta, mas quando a gente olha a leucemia, ela aumenta aqui, diminui drasticamente aqui, e volta a aumentar, e a partir daí explode, não é verdade? Aqui, tá vendo? A partir de 85, a quantidade de mortes por 100 mil habitantes explode, tá? Então, o que já dá para ter uma ideia? É o seguinte, olha, as pessoas morrem, sim, por leucemia e tal, só que, de repente, com alguma taxa de radiação baixa, essas pessoas ficam protegidas de leucemia. Então, a gente seleciona aqui, inserir, gráfico. Vocês já sabem fazer isso, né? Sempre a dispersão, bolinhas.
dado em colunas. X, vamos conferir. Veja, como é que é? Eu quero saber a quantidade de mortes em função da absorção de radiação, certo? Não é assim que a gente fala? Eu quero saber quantas pessoas estão morrendo em função da radiação que absorveram, né? Então, as mortes por leucemia são Y e a absorção de radiação é X. Mortes por absorção de radiação, percebe? Y em função de X. Então, tá errado, né? Ele está botando as mortes como X, então temos que refazer isso aí. Ele entende o seguinte, ele entende quem está primeiro aqui como X e quem está depois como Y, entendeu? Então vamos, já que ele é burro mesmo, vamos falar a língua que ele entende, né? Então, seleciono. Agora vai. X, vamos ver se ele pegou certo. Agora pegou tudo certo. Título, então é hormese radiação. Hormese por radiação. Eixo X é morte, não é absorção, né, em centigrade. Eixo Y, então mortes, óbitos por 100 mil habitantes. Parece que ficou bonito agora, hein, pessoal? Vejam aí, hein? Então, o que está acontecendo aqui, pessoal? De maneira geral, eu vejo que, olha, à medida que eu aumento a radiação, ele aumenta as mortes por leucemia. Isso está aumentando cada vez mais, ó, tá vendo isso aqui, ó? Não é uma coisa linear, tá vendo? Deu para perceber, né? De maneira geral, olhando os dados nessa escala, o que daria para eu colocar aqui? Daria para eu colocar bem uma curva, uma coisa quadrática, de repente, né? Vamos ver aqui uma parábola, né? Parábola seria uma polinomial de grau 2. Vamos ver aqui. Uma parábola. Olha aí que bacana uma parábola, né? Um crescimento parabólico. Mas tem um problema. Lembra que aqui a gente viu que ele diminuía, olha, ele diminuía com cerca de 6 centigrade, pessoal. A taxa de morte por leucemia cai muito. E esse modelo meu não pegou isso aí. Então, o que é o certo a fazer? Para analisar este ponto aqui, ó. Analisar este ponto em específico, ou seja, ó, entre 2,7 e 16 centigrade, que morrem 190, cai para 30 e aumenta para 210 de novo. Tá? Então, o que está acontecendo aqui, gente? Esse que é o grande questão. Então, o que eu posso fazer? Eu posso fazer um gráfico só com esses 3 pontos. Então, joga esse gráfico para lá também. Eu vou fazer um gráfico só com esses 3 pontos aqui, ó. Bem explicadinho, hein, pessoal? Mortes por leucemia no Japão. Olha aí, gente, o que deu? Tá vendo? Dá uma coisa. Que modelo vocês conhecem que dá uma bacia? Famoso U. Qual que é o modelo U que a gente conhece, pessoal? Ou do sorriso. Justamente o modelo de parábola, equação do segundo grau. Eu vou ter um ponto de mínimo aqui embaixo, não é isso? Ó? E para ambos os lados ela apresenta um crescimento. Então eu posso justamente tentar adicionar um modelo aqui, polinomial de grau 2, que é a parábola, equação quadrática, grau 2, equação em R quadrado, vamos ver, aí ele dá isso aqui pra gente, certo? Esse é o modelo. Qual o problema deste modelo, pessoal? De cara, o que eu já vejo? Ó, mortes por leucemia no Japão.
O ponto de mínimo dessa parábola sumiu. Por que sumiu? Porque ficou abaixo de zero. Pô, então que a leucemia fez nascer gente, fez brotar gente do nada? Não. Então esse modelo é um modelo ruim. Então o que eu posso fazer aqui? Vamos abandonar essa equação. Eu posso adicionar mais dados ao meu modelo. Vamos ver aqui então, intervalo de dados, série de dados, x. Eu vou pegar outros dados aqui de x, eu vou pegar o antes e o depois aqui, ó. Tá? E o y, mesma coisa, então eu vou pegar a partir daqui até o 300. E aí, será que melhora alguma coisa para o nosso modelo? Tá difícil, hein? Parece que não. Vamos ver. Polinomial, grau 2. Vamos ver o que ele vai fazer aqui, ó. Vixe, já desconsiderou esse fundo aqui, tá vendo, ó? E agora, pessoal? Isso aqui ficou complicado. Então, eu vou tirar... O último dado eu vou tirar. Vou fazer só os 4 primeiros. Polinomial, equação R quadrado. Então, agora sim, eu tenho uma equação aqui, eu tenho um modelo matemático. O R quadrado não está muito bom. Veja, 0,67, 0,68 no caso, né? Mas assim, é um modelo para eu tentar entender este ponto de mínimo aqui, ó, tá? Apesar que o dado mesmo ficou abaixo do ponto de mínimo do meu modelo. Ok, pessoal? Ok. Aqui, ó, veja, aqui eu tentei fazer uma outra coisa também, tentei outras coisas. Aqui eu tentei um modelo logaritmo, veja, eu botei tudo em escala logarítmica, tá? Aí ele deu um log, foi fazendo outras manipulações aí. Mas tudo bem, acontece que é o seguinte, pessoal. Agora que eu sei, vamos dizer assim, eu sei o comportamento dentro de um modelo parabólico para esse fenômeno, eu posso estimar esse ponto de mínimo aqui, olha. Lembra lá da equação de segundo grau? Vamos escrever essa equação aqui, ó. Leucemia é igual a 2,33 vezes x. Quem que é x? Radiação ao quadrado. Menos 37,45 vezes radiação mais 209,54. Essa equação é do tipo y igual a x quadrado mais, no caso é menos, né? Mas tudo bem. Bx mais c. Certo? Então, lembra, tem aquelas regrinhas lá, né? Tipo, o ponto de mínimo ou de máximo é... Eu não lembro mais essa regrinha. Eu só sei fazer agora por derivada. Então, já vou adiantar o conceito de derivada para vocês, pessoal. É muito simples. Derivada, a gente entende como taxa de variação de um fenômeno em relação ao outro. Tá? É uma maneira de entender a derivada. Uma maneira muito usual, muito aplicável. Aqui vinha diminuindo, vamos dizer assim, a velocidade das mortes por leucemia vinha diminuindo, até que chegou num ponto de mínimo. E depois desse mínimo, começou a acelerar as mortes por leucemia de novo. Percebem? Deu para entender essa ideia de taxa de variação? Então, a taxa de variação aqui ela vem diminuindo, né, ao longo da absorção de radiação. Aí a taxa de variação neste ponto é zero. Veja, não está nem aumentando, nem diminuindo o número de mortes por leucemia. Certo ou não? Em algum ponto aqui desse miolinho, que eu não sei, quero saber. A partir desse ponto,
o número de mortes começa a aumentar de novo, né? Volta a aumentar. Então ele veio diminuindo, bateu no mínimo e aumentou. Então a taxa de variação aqui vem diminuindo, aqui é zero e depois começa a aumentar. Aí como é que a gente faz derivada? Tem umas regrinhas lá, não esquenta com isso, eu só vou colocar o resultado aqui. Mas olha, de maneira bem assim, rapidinho, para vocês verem as regras, como é que é. 2,33 vezes essa variável aqui, o rad, né, ao quadrado. O que acontece? Ó, o que está ao quadrado na variável, ele cai multiplicando aqui na frente. Então, vai ficar 2 vezes isso aqui, tá? Então, se tem uma potência lá em cima, a derivada faz cair multiplicando. E aqui? E aí subtrai 1 da potência. Então, era 2. Era 2. Caiu lá, diminui. Vai ficar só 1 agora, tá? E no outro termo, 37,45 vezes rad. Esse rad está aqui, está elevado à potência 1, não é verdade? Então vai cair 1 multiplicando aqui. A gente sabe que não muda nada. Só que aí eu vou tirar 1 do expoente. Era 1, menos 1, 0. Qualquer coisa elevado a 0 é o que, pessoal? É 1, não é verdade? Então vamos colocar aqui, ó. Isso aqui fica elevado a 0. Mais essa constante. Constante, mas peraí, taxa de variação de uma coisa constante? Taxa de variação de uma coisa que não varia? Zero. Numericamente a gente chama isso de zero, tá? Então, o que fica aqui, pessoal? Fica, aqui vai dar o quê? 4,66 menos, ó, 1 vezes isso aqui dá isso aqui mesmo, rad elevado a zero é 1, então 37 vezes 1 é ele mesmo. Vai dar isso aí, certo, pessoal? Então, essa aqui é a derivada da equação. Certo? Eu posso colocar aqui, posso colocar negrito. Mas espera aí, você não disse que ia achar o ponto de mínimo? Mas o ponto de mínimo é onde a taxa de variação vale zero, pessoal, não é isso? Então, é onde essa derivada aí, onde essa equação vale zero. Então, eu vou colocar quem? Eu vou fazer essa expressão igual a zero. Tá certo? Ó. E aqui não é mais leucemia, né? Aqui é a taxa de variação de leucemia em relação a mortes. Tá? Pessoal, taxa de variação. Então, eu vou igualar isso aqui a zero para encontrar o ponto de mínimo, né? É onde a taxa de variação é zero. Tudo bem? Então, como é que vai ficar o rad aí, nosso querido rad? Ele vai mandar o 37 e 45 para o outro lado positivo e vai fazer dividido pelo 466. Vou acionar minha supercalculadora aqui, pessoal, que vocês não vão ver. Vocês não vão ver porque está oculta para vocês, tá? Mas eu vou fazer essa conta aqui. 0,04. O quê? Opa! Qual é a unidade disso, pessoal? Óbitos, não é isso? Por centigrade. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer, pessoal? 8,04 óbitos por centigrade seria, segundo o modelo, né, o ponto de mínimo aqui, ó. Tá, mas então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 804 e jogar na equação. Aí sim. Então eu vou jogar na equação e vou encontrar esse ponto aqui de mínimo de mortes de leucemia, né? Para este ponto aqui de mínimo, não é isso? Tudo bem? Então, olha, pessoal, só fazer a conta, tá? O que eu fiz, pessoal? Eu peguei 804 que eu achei aqui na derivada, né, no nosso ponto de mínimo, e estou jogando na equação, porque aqui eu achei o ponto de mínimo em x. Eu quero saber o ponto de mínimo em y.
Então, eu pego esse x e jogo na equação, tá? Jogo na equação e eu vou encontrar o y. O y é o quê? A nossa leucemia aqui, certo? Olha aí, 59,06, né? Esse aproximado aqui, ó. 59,06. O que? Mortes por leucemia. Poxa, mas morre 0,6 pessoas? Não, né? Não morre 0,06 pessoas. Então, isso a gente aproxima para 59 por 100 mil habitantes. Esse é o ponto de mínimo. Não é óbito, não, é só centigrade. Pronto. Agora no gráfico ficou certo, né? Ó, 804 aqui, beleza. 59 aqui, olha só como é que está coerente com a nossa escala gráfica, tá vendo? Ah, agora parece que fez mais sentido. Beleza, pessoal? Então eu encontrei esse ponto aqui, ó. Ou seja, para a radiação de 804 centigrade, segundo o nosso modelo, é onde morre menos gente por leucemia. Apesar da gente ter encontrado esse valor, os próprios dados mostram que ainda pode morrer menos gente ainda. Olha, com 6 centigrade e não com 8, morre ainda menos, 30 pessoas por 100 mil habitantes. Então, qual é que é a recomendação aí, a conclusão do seu trabalho? Abra uma empresa e emita radiação nas pessoas na intensidade de 6 a 8 centigrade, que você vai salvá-las de ter leucemia. Se alguém tiver coragem de se submeter a esse tratamento, provavelmente a pessoa vai se dar bem. Bom, voltando para os nossos dados aqui, ó. Aqui eu coloquei um aumento parabólico, né? Mas e se a gente pensasse que a coisa está explodindo mesmo, né? Quer dizer, um aumento exponencial. Será que dá certo? Vamos tentar aqui uma exponencial. Exponencial, o que aconteceu? Ela está superestimando as mortes, né? Para alta radiação, vejam aí no gráfico, para alta radiação, olha a curva, pessoal, olha a curva em relação aos dados. A curva vai lá para cima, tá vendo? Ó, o dado fica embaixo da curva. Então, a curva está superestimando o número de mortes, que é Y, para uma mesma absorção de radiação. Então, realmente, esse não é um modelo muito legal, um modelo que está superestimando as mortes, tá? O modelo mais bacana aqui realmente parece ser o modelo parabólico, tá? Então, tem um aumento de maneira parabólica, ou seja, quadrática, ou seja, uma polinomial de segundo grau, uma equação de segundo grau. Olha o R quadrado aqui, ó. 0,9952. Muito bom esse R quadrado. Olha como é que ela vai bem, a curva vai bem justinha aqui aos dados, né? Não está superestimando nem subestimando nada. Mas o que eu ia mostrar aqui para vocês é que eu fiz um tratamento. Eu transformei essas coisas aqui. Então, olha, eu tentei fazer uma interpretação aqui nos dados, transformando eles para uma escala logarítmica, veja. Então, eu vou fazer de novo isso aqui, ó. Eu vou apagar e eu vou fazer de novo, tá? O que eu pensei, então? Ó? Veja que eu inverti os eixos, né? Eu botei leucemia eu troquei aqui os eixos, não tem problema, tá? Então, aqui como é que eu transformo o dado para uma escala logarítmica? É só clicar um logaritmo no dado. Eu vou fazer uma programaçãozinha em Excel, ou no Calc, no caso. Sempre começa, veja aí, ó, sempre começa com igual, aí eu vou escrever log, aí ele vai perguntar qual a base, né? Então, a base é a base 10, eu poderia colocar uma base E, que é o que ele me dá a equação normalmente, né? Que ele me dá o LM. LM é logaritmo neperiano, ou seja, logaritmo de base E, de base do número de Neper, tá? Que a gente viu que é 2,0
7,1, alguma coisa aí, aquele número enorme lá. Não é isso? Mas vamos fazer aqui um de base 10, tá? Abro parênteses e seleciono quem que é o dado. Então, é o primeiro aqui de leucemia. Enter, pronto. Tá? Ele me calculou aí. Deu certo, eu quero repetir. Então, eu só pego nessa bolinha aqui, ó, e arrasto para baixo. Ele faz para todos os outros. Absorção de radiação, mesma coisa. Vamos fazer aqui um igual. Log na base 10. E aí, abro parênteses, seleciono aqui. Fecho parênteses, enter. Erro, log de zero. Log de zero não existe, pessoal. Log de zero não existe. Então ele não calcula, ele apresenta esse erro aqui, tá? Não tem problema nenhum. Mas eu tenho esses dados aí, tá? Eu vou deixar o erro para a gente saber que não tem log de zero, tá? Enfim, eu posso fazer um gráfico com esses dados aqui, ó. Então, eu vou fazer agora um gráfico que a gente chama de log. Ou seja, ambos os eixos, né, os dois eixos estão em escala logarítmica. Então, só vou em frente, vamos ver como é que fica. Olha aqui, ó. Tá vendo? Teve um dado aqui que furou. Qual que é o dado que furou? É justamente onde diminuem as mortes, tá vendo? Então, justamente esse ponto é um ponto que está fora do modelo de crescimento exponencial, né, ou de comportamento logarítmico, né? Porque você veja que senão os outros, ó, daria uma retinha aqui, ó. Aí, o modelo log, tá vendo? Justamente esse dado aqui, ó, que é o dado onde mostra que existe hormese nesse fenômeno de radiação no corpo humano, né? Justamente esse dado sai fora do modelo de crescimento, aí, no caso exponencial, ou o que resta provado dessa atividade que nós fizemos aqui e do próprio trabalho do nosso querido amigo japonês lá, é de que se comprova o fenômeno de hormese, nesse caso da radiação, para casos de leucemia, dentro lá do território japonês. Os casos que ele estudou pós-bomba atômica da Segunda Guerra Mundial. Então, veja, ele descobre uma taxa de radiação que faz diminuir os casos de leucemia. Perceberam? E a gente conseguiu ver esse fenômeno, a gente conseguiu ver esse fenômeno no gráfico, seria esse gráfico aqui, né? Que mostra bem a caída dele, né, a caída do número de mortes aqui. A gente conseguiu estabelecer um modelo matemático para isso, fez um cálculo do número mínimo de mortes, e agora você pode dizer para as pessoas tomar sua dose diária de radiação. Em termos do trabalho, então, gente. Introdução, você vai falar do trabalho do japonês. Cadê o trabalho do homem? Está aqui, ó, tá? Pode citar o site, cita o trabalho do japonês, fala sobre radiação, os problemas da exposição à radiação para o corpo humano. Tudo isso você pode ir explorando na introdução. Fala sobre hormese, conceitua o que é hormese. Desenvolvimento, são os cálculos que a gente fez aqui. Essa tabela, esses gráficos, as equações, a determinação do ponto de mínimo. Quando eu descubro aqui, ó, a radiação, deixa eu tirar esse gráfico daqui que está atrapalhando. Quando eu descubro aqui a radiação que mata menos gente, ou seja, a radiação que faz morrer menos gente por leucemia. Tá? Então, isso é desenvolvimento, essas equações todas aí. Tal. Conclusões, então, que você conseguiu um modelo que justamente captou essa questão da diminuição de mortes por radiação, que a gente chama de hormese. Isso se dá dentro de um modelo, segundo os dados, segundo essa análise,
um modelo parabólico, um modelo de equação de segundo grau, para o qual o ajuste foi da ordem de o r quadrado foi 0,68, que não é um ajuste lá muito bom, que a gente observa que inclusive o mínimo que ele estima pelo modelo está acima do mínimo dos próprios dados. Então, tudo bem? Então, essa é uma limitação desse modelo, tá? Ele está um pouco afastado dos dados. Mas tudo bem, é um modelo possível. E com ele a gente faz as contas e compara, tá? Lá para abrir a sua empresa, você não vai dar ali 8 centigrade no cara, você vai dar 6, né? Onde o dado já mostrou que é mais garantido.